Oi, Olá, Cecília, bom dia. bom dia, tudo Tudo bem? bem? Tô jóia, e você? Tudo bem também. Então tá bom. Vamos aguardar aí o pessoal chegando. Aí eu vou também colocar, fixar aqui o tema da live, tá? Ah, sim, vamos colocar. Eu estou observando aqui que o nosso cenário é parecido, né? É. Cheio de livros. Aham. Se tiver também, se tiver, você pode compartilhar com seus contatos também, nesse Ah, isso, deixa eu aviãozinho, né? compartilhar aqui. Eu vou compartilhar também. O pessoal já está entrando. Eu acho que o seu tá dando eco, Célia. Tá. Tá um pouquinho. Será que não é porque você está com um computador também? Não, tô só Não? com o fone. Pois é, por que será que deve estar dando eco? Porque eu tô sem. Será que é porque eu estou sem fone? No meu som não tá saindo. Fernanda, bom dia. Você É, mas quando podia. eu falo, dá eco no seu. Será que alguém poderia confirmar pra gente se tá dando eco? No meu não tá dando. Eu acho que talvez seja o seu fone, não? Não, tá dando eco no seu áudio. Tenta baixar um pouquinho, eu acho que dá certo. Tá. Aí eu acho que deu. Pessoal, avisa pra gente se o som tá bom. Ó, a Fer já colocou que tá ótimo Tá agora. ótimo? Então tá bom. Ó, eu esqueci de fixar o comentário. Deixa eu fixar aqui. Pronto. Resolvida a questão do áudio. O pessoal já está entrando aí. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É uma satisfação muito grande para mim estar participando aqui desse projeto, Elas no Processo, uma honra muito grande. Gostaria de agradecer aí, principalmente a professora Fernanda, que me convidou para participar desse projeto tão bonito e ter a satisfação de conversar com colegas de tão alto gabarito, como é o caso da Cecília. Né, Cecília? Hoje a gente vai debater aqui sobre o tema das medidas coercitivas atípicas e os limites, né, a serem aplicados a essas medidas. Pode, se quiser falar alguma coisa, pode falar, Cecília. Bom dia a todos. A honra é toda minha de estar aqui hoje, até porque eu sei que você tem uma pesquisa profunda no tema, né? Eu sou realmente uma apaixonada por esse tema, gosto muito, mas ainda não publiquei nada sobre o assunto. Aquela velha preguiça de procrastinar a publicação. E eu gostaria de apresentar a professora Lucélia para ela começar a fala. Ela é mestre por Itaúna. Eu Tá, perguntei antes para errar, você viu, né? Ela é mestre por Itaúna, é professora universitária, vi que é professora da pós, da PUC, é também professora da ESA, especialista em processo. E, além de professora, advogada, empreendedora, excelente em marketing digital, né, Lucélia? Tem mil e uma utilidades. eu acho que nós professores agora, né, principalmente com a pandemia, nós viramos youtubers. Eu aprendi ontem um termo novo que é vlogger. É quando a Ah, gente faz vídeo. blogger. Você é vlogger. A gente está É fazendo aqui. verdade, é verdade. Nossa, eu nem sabia que isso existia ainda. Eu lembro Pois que tinha é. uns blogs antigos que eu acompanhava. Pois é. Gente, eu vou apresentar também a Cecília, né, para quem ainda não a conhece. A Cecília é especialista em Direito Processual Civil, professora universitária e coordenadora do curso de Direito do Centro Universitário Anhanguera Leme e advogada. Cecília, eu acho que assim, vamos começar então o tema, né? Porque o tema é muito denso e é tão interessante e instigante que a gente estava até comentando, né, no WhatsApp, falando que não vai dar tempo, realmente. Eu acho que Não. esse tema é um tema para a gente gastar aí mais de uma live e conversar sobre ele, né?
Então, gente, só para quem ainda não conhece esse tema das medidas coercitivas atípicas, aí a gente vai fazer um panorama geral aqui para dar um norte aí para quem está nos ouvindo e nunca ouviu falar sobre esse tema, né? Então, muito provavelmente vocês já ouviram falar a respeito da possibilidade de o juiz determinar suspensão de carteira de motorista, né, CNH, apreensão de passaporte, cancelamento de cartões de crédito, né? Então, esse assunto que nós vamos tratar hoje tem a ver com essa possibilidade, né? Em virtude do que dispõe o artigo 139, inciso 4 do CPC, que trouxe aí, né? A gente não pode chamar nem de novo CPC mais, né, Cecília? Não, não Porque é mais novo. o CPC não é mais novo, né? Mas trouxe essa inovação aí, principalmente no âmbito das execuções, né? Que é a aplicação mais constante aí desse artigo 139. Então, gente, para quem nunca ouviu falar sobre esse tema, é o seguinte: nós temos medidas de execução diretas, que são aquelas formas subrogatórias, né? Por exemplo, penhora, quando o juiz penhora o bem do devedor, do executado, ele está ali diante de uma atividade subrogatória, né? Substituindo a vontade de quem inadimpliu a dívida e vai penhorar esses bens para satisfação do crédito. Nós temos as medidas indiretas de execução, que são os meios coercitivos. Os meios coercitivos são aqueles meios em que o executado é compelido ali, é pressionado psicologicamente, né, pela atividade jurisdicional, pela decisão jurisdicional, para que ele efetue esse pagamento de forma espontânea, né? E caso não funcionar, o juiz vai penhorar os bens e entrar na atividade subrogatória. Só que dentro dessas medidas de execução indiretas, nós temos as medidas coercitivas típicas e as atípicas. As medidas coercitivas típicas são aquelas previstas no ordenamento jurídico, né, dentro do procedimento de cada execução, né, de cada ali obrigação de fazer, não fazer, de dar. Temos ali as medidas coercitivas típicas, que elas são previstas, né, pela legislação. E as medidas coercitivas atípicas são aquelas previstas no artigo 139, inciso 4, que o juiz pode determinar todas as medidas coercitivas que visam ali a satisfação do crédito. Esse artigo 139, inciso 4, é considerado ali esse poder do juiz, né? Porque o artigo 139 ele trata dos poderes e deveres do juiz no processo, né? Então, é chamado de poder geral de efetivação das decisões judiciais. Você quer complementar alguma coisinha aí, Cecília? Não, é isso mesmo, você foi super didática. Eu sempre brinco com os meus alunos quando eu estou explicando esse tema, e eu já vi que tem alguns aí que estão assistindo, porque normalmente eu explico na sala de aula e coloco como trabalho para que eles me entreguem a diferença entre medidas típicas e atípicas, porque parece que a gente explicando não é suficiente para eles compreenderem. Mas o que eu brinco com eles de pensar lá no direito penal, né? Porque direito penal todo aluno sabe, todo aluno gosta. E aí tem o princípio da tipicidade, que é estar previsto em lei. E é exatamente disso que a gente está Exato. falando aqui, né? Eu também faço essa analogia. Porque penal todos eles entendem, eles olham a palavra processo civil e querem fugir, né? Então, realmente, às vezes, Apesar que é a melhor matéria do direito, não sei por quê. sem dúvida, mas nós somos muito suspeitas, né? E aí, quando a gente fala do artigo 139.4, que parece uma coisa tão pequenininha, um inciso do Código de Processo Civil, a gente se depara com um monte de controvérsias. Eu acho que eu posso afirmar que é um dos 3 temas mais controversos do CPC de 2015, né? Porque realmente a gente começa a se deparar com decisões e questiona, olha, pode, não pode, está dentro dessas medidas atípicas. E como elas são atípicas, a gente não tem previsão legal, faz parte do conceito, né? Então, eu acho muito interessante. E é muito bom essa oportunidade da gente discutir aqui, porque a gente consegue pensar em temas diferentes,
né? Você me indicou ontem uma... Eu acho que até a gente poderia entrar já nessa questão da natureza, né? Porque a gente está falando aqui, ó, uma medida coercitiva. Ele visa incentivar, né? Ou compelir o devedor ao pagamento ou ao cumprimento da obrigação. Mas você que me passou até uma palestrante, né? Uma advogada, a Júlia Cordeiro, Juliana, é a professora Juliana Cordeiro, é uma isso, a professora professora muito Juliana renomada aqui de Minas. De Minas, né? Professora Até da a palestra PUC, da dela na Federal. OAB. E muitíssimo interessante, porque ela coloca que ela faz uma analogia, né, com a questão do direito penal também, por isso que eu já peguei o gancho. E ela fala, olha, tudo bem, medidas atípicas, não tem previsão na lei, mas quando a gente pensa na suspensão da CNH, na suspensão ou no impedimento da pessoa participar de um concurso público ou de uma licitação pública, a gente está lá, está muito parecido com as penas previstas lá no artigo 47 do Código Penal, que são as penas que vão aí substituir, né, as penas privativas de liberdade. Será que efetivamente a gente poderia fazer isso no processo civil? Eu achei muito interessante ela levantar essa discussão, achei assim, a formulação do raciocínio dela muito interessante. E a conclusão dela é que, na verdade, a gente estaria dando um poder abusivo, né? Essa possibilidade do juiz determinar essas condutas seria abusiva. E aí eu queria saber a sua opinião sobre essa tese da professora Juliana. O que você pensa, Lucélia? Ok. Gente, antes de falar a minha opinião a respeito desse entendimento da professora Juliana, eu vou só explicar, assim, né, de uma forma mais detalhada a respeito desse entendimento dela. A professora Juliana, ela diz que quando o juiz civil, né, determina uma medida coercitiva atípica, como é o caso da suspensão da CNH, ele estaria ali adentrando na esfera criminal. Ou seja, nós teríamos ali um problema de competência em razão da matéria. Tá? Eu também acho interessantíssimo, sabe, o raciocínio dela. A minha opinião sobre isso, eu gosto de fazer uma analogia com o seguinte raciocínio. É possível, né, algumas medidas de coerção, de sanção no Código de Processo Civil? Ou isso é uma inovação do novo, velho CPC? Do CPC de 2015. Na verdade, né, aí eu gosto de pensar, refletir sobre por que surgiram essas medidas coercitivas atípicas, né? Então, eu participei lá das jornadas de processo civil e lá em uma das palestras eles estavam falando exatamente da dificuldade da efetividade de uma execução. Então, por que surgiram as medidas coercitivas atípicas? Em razão de situações que nós entramos aí de execução, em que a pessoa vencia a demanda, né, ganhava o processo, e ela não via o dinheiro, que é o que a pessoa quer. Né? Quando alguém eu até brinco com os meus alunos, falando, gente, as pessoas não gostam muito de processo, porque quando elas procuram um advogado, elas não estão pensando em regra de processo, como elas vão pleitear aquele direito em juízo. Elas querem saber do direito material efetivamente. Né? O processo só serve para nós que somos técnicos, né? A parte não quer saber do processo. E que é o pulo do gato. Ela quer satisfazer o direito material dela. Exatamente. E aí aquela situação do famoso eu ganhei, mas não levei. Né? Eu até fiz uma postagem aí de humor na minha rede social, professora Lucélia Sena, em que eu falo isso. O quanto é frustrante uma pessoa contratar um advogado, participar de um processo e ao final vence, tem recurso, demora lá, por exemplo, uns 3 anos para o processo terminar. A hora que a pessoa vai entrar na execução, não tem patrimônio. E muitas vezes, eu gosto sempre de citar o raciocínio do professor Marcelo Abelha, Adoro, que ele foi o primeiro a escrever sobre esse assunto, pelo menos nesse que eu tive livrinho aqui, ó. Ele é, assim, sou super fã, e ele escreveu um artigo no Migalhas de 3 páginas, em que ele demonstra que as medidas coercitivas atípicas, elas devem ser aplicadas não a todos os casos, mas nos casos do devedor cafajeste.
Ele chama de devedor cafajeste. Adoro esse artigo dele. Ele trata, né, dois tipos de devedor. O devedor decente, que é aquele que perde o sono para pagar, é aquele que vai tentar o parcelamento, ele vai tentar uma autocomposição, né, com o credor. E o devedor cafajeste, que é aquele que antes de ter a execução, ele já procurou um advogado, já para saber como que ele faz para ocultar o seu patrimônio, né? Infelizmente, nós temos esse problema no Brasil, né? Nós temos esse sério problema em que as pessoas, e aí eu até coloco uma questão até política social, né? Quem faz isso, quem desvia patrimônio, são as pessoas que têm normalmente uma maior instrução sobre os seus direitos. Não é o pobre que faz isso. Sinceramente, o pobre ele vai ficar preocupado, ele vai te procurar para te pagar. Tá? O Então pobre eu ele entro nem tem até nessa patrimônio para seara. ocultar, né? O pobre não tem patrimônio para ocultar. A gente Não está tem falando assim do cara patrimônio, que mas tem patrimônio e oculta. e o melhor, Cecília, que assim, pelo menos eu percebo na minha advocacia, é que o pobre é aquele que mais se preocupa em pagar, mesmo não tendo patrimônio, igual você disse. É aquele que pensa assim, nossa, eu preciso pagar essa pessoa meu nome, né? Agora, os chamados devedores cafajestes são aqueles que estão lá postando nas redes sociais altas viagens, né, para o exterior, né, toda hora fazendo uma pose lá em Bali, lá na Tailândia, e tá lá te devendo. E aí essa situação fica. Como que a gente explica para o nosso cliente, o jurisdicionado, que aquela pessoa está viajando e que eu não consigo encontrar patrimônio dela? Inclusive, eu acho que os jurisdicionados eles pensam que nós advogados estamos falhando, mas eles não sabem, né? Não entendem que infelizmente a ocultação do patrimônio ela vai dificultar uma execução. E é difícil de identificar fraudes, né? Nós sabemos que antes de existir a execução, antes de existir processo de cobrança, nós recairemos ali na situação da fraude contra credores. E a fraude contra credores, nós temos que comprovar os dois requisitos, concilium fraudes e ali a insuficiência, né, de recursos para o pagamento. O concilium fraudes, que é o elemento subjetivo, é o mais difícil de se comprovar no processo. Como que nós vamos falar que aquele terceiro, né, agiu em conluio com o devedor para frustrar a execução? Então, para mim, a justificativa para surgir o artigo 139, inciso 4, é exatamente para a gente abarcar essas situações, né? Tendo em vista o alto grau de inadimplência e de execuções frustradas que nós temos aí no nosso ordenamento jurídico. Tá? Então, quando eu penso sobre isso, aí eu vou pensar, existem outras sanções no CPC? Já existiam no ordenamento jurídico? Várias. Nós temos aí, é até difícil, como você disse, de explicar para os alunos sobre o que é, por exemplo, uma sanção processual, né? Na prática, lá, quando o código vai sancionar, né, o ato atentatório à dignidade da justiça, né, ou a litigância de má fé. Então, são todos exemplos de sanções que são impostas no processo pela prática ali de má fé. E, a meu ver, as medidas coercitivas atípicas, elas estão inseridas nesse mesmo raciocínio, como é o caso da prisão civil do devedor de alimentos. Né? A prisão se for civil do devedor de ver, é alimentos muito mais grave do que esses atos que a gente tem visto sendo concedidos, né? Eu penso que se a nossa legislação processual autoriza a prisão civil como forma de incentivar esse devedor a pagar, por que não, em outros casos, as medidas atípicas são muito menos invasivas, elas não afetam aí a liberdade do devedor de forma absoluta, como acontece com a prisão, né? Exato. E aí eu também entro numa reflexão que o professor Lênio Streck, ele escreveu um artigo, né, eu sou fã do raciocínio dele, né, e ele fala o seguinte, para você saber se o seu argumento é forte, você tem que fazer uma frase oposta para, se você responder da mesma forma, é porque o argumento é forte. Então, deixa eu explicar aqui por esse exemplo. Se nós afirmarmos que quando o juiz civil adota ali uma medida coercitiva atípica em face do devedor,
Então vamos imaginar, quando o juiz. Então vamos afirmar a seguinte afirmação, é verdadeira? Quando o juiz civil suspende a CNH, ele está entrando na esfera criminal e por isso foge da sua competência. Aí eu pego uma segunda frase, falo o seguinte: olha, o devedor de alimentos não pode ser preso porque seria uma medida que extrapolaria a matéria civil. Se nós falarmos que o devedor de alimentos não pode ser preso em razão de uma dívida civil, aí nós teremos que concordar com o raciocínio da professora Juliana Cordeiro. Agora, se nós adotarmos esse marco teórico e respondermos não, prisão civil do devedor de alimentos pode acontecer, sem que o juízo civil fuja da sua competência civil, da matéria civil. Aí, ok. Agora, o que eu não posso fazer é ter um raciocínio diferente para um e para outro. E outro. Aí vocês vão falar assim, ah, não, mas aí o Pacto de São José da Costa Rica, ele resolveu trazer essa situação excepcional, mas aí beleza. Então vamos então para a sanção de multa, né, no caso lá do ato atentatório à dignidade da justiça ou então a litigância de má-fé. Nós temos que aplicar esse mesmo marco teórico para também formular essa frase. Quando o juiz sanciona a parte que praticou um ato atentatório à dignidade da justiça ou em litigância de má-fé, ele aplica essa multa. Então ele está fungindo também, porque multa é também uma pena no Código Penal. Entendeu meu raciocínio? Então, assim, Não. a meu ver, partindo do que diz ali o professor Lênio Streck a respeito de como nós vamos mensurar se o argumento é forte ou não, eu adotando esse marco teórico, eu não consigo concordar, apesar de respeitar demais a professora Juliana Cordeiro e achar genial o raciocínio que ela construiu, eu não consigo concordar com essa afirmação porque em outras situações do código nós não teremos a mesma resposta. Entende? Para mim, só a live de hoje já valeu por eu ter conhecido essa tese da professora Juliana. Eu adorei, achei o raciocínio dela muito coerente, muito lógico, mas eu concordo com você. O nosso Código de Processo Civil, ele prevê penas em alguns outros momentos, e eu vou além. Não sei se você vai concordar ou não comigo, porque aqui a gente está para debater, não tem problema, a gente está para discordar também. Isso não, eu acho super... acrescenta, né? Exato. Mas eu vou além. Quando a gente pensa na pena lá do direito penal, ela é uma consequência para uma conduta, né, que não deveria ser praticada, né? Então, um fato típico antijurídico e ela vai ter a penalidade. Só que quando a gente fala das medidas atípicas, elas são coercitivas. Na verdade, o devedor sequer vai ter essa consequência se ele cumprir a obrigação. Aqui eu só estou querendo que ele cumpra. Eu estou colocando um incentivo para a gente não dizer que vai ser um prejuízo, né? Caso ele não cumpra. Se ele cumprir a obrigação dele, essa conduta de suspensão da CNH, da suspensão do passaporte, da prisão civil, que é uma típica na questão dos alimentos, ela deixa de existir. Então, eu não vejo nem a natureza de pena lá do direito penal também nessas medidas. Então, é uma situação que eu tenho uma previsão no penal e tenho uma situação no processo civil. E isso, um não anula o outro e um não atinge a esfera do outro. O próprio sistema processual permite que o juiz de competência civil aplique não só penas, como é o caso da multa, né, previsto lá pela litigância de má-fé, como também permite esses atos atípicos. Tanto que a gente tem a expressa previsão no artigo 139. E eu vou até um pouco completar também o raciocínio, que eu acho, assim, na live estão me surgindo algumas ideias. Então, por exemplo, será que nós poderíamos falar de competência harmônica entre si, como nós temos ali funções entre poderes que são ali típicas, atípicas, mas que eventualmente, em virtude da harmonia, um adentra na esfera de função do outro? Olha para você ver o meu raciocínio, não sei se você concorda.
No Código Penal, né, de processo penal, nós temos uma previsão da possibilidade de o juiz, né, fixar na sentença penal condenatória a indenização civil competente quando ele verifica que houve dano à vítima, né? Então, lá em 2008, quando teve essa alteração do Código de Processo Penal, nós tivemos uma fuga, né? Um pouco uma fuga aí de uma parcela de competência civil sendo atribuída para o juízo criminal. Então, eu completo meu raciocínio com essa situação em que, em alguns momentos previstos em lei, Exato. né? Deixo bem claro, não é da cabeça, da cartola do juiz que ele vai poder tirar essas situações, mas em que, em alguns momentos, o código autoriza, sim, uma competência diferenciada entre os juízos, do civil, criminal, né? Então, eu acredito que essas medidas coercitivas atípicas, elas estão ali adequadas ao ordenamento jurídico vigente e são necessárias para situações dos devedores cafajestes. Então, portanto, não estamos aqui defendendo a possibilidade, eu acho que a gente pode entrar, eu vou até te perguntar Já nos limites, o que você né? acha sobre essa questão. Você acha, Cecília, que o juiz pode adotar as medidas coercitivas atípicas em todas as situações ou estaria restrito aí a alguma situação? Eu vejo da seguinte, eu vou só introduzir o assunto, porque realmente essa questão de limites, ela é bem controversa, porque o legislador, né, de 2015, ele colocou esse poder para o juiz, mas ele não pôs limites. E isso ficou para a doutrina e para a jurisprudência. Então, eu acho que a primeira situação não cabe em todo caso, não cabe em todo caso, porque eu preciso verificar se essa medida atípica ela vai ser útil para a parte. Não adianta eu estipular uma medida atípica para um devedor que não tem patrimônio, que não tem condições de pagar. Ele vai continuar sem pagar. Eu tenho até um processo de execução de alimentos, tá? Mas o cara, ele mora na rua. Ele é pedinte, o devedor de alimentos. Eu poderia pedir uma prisão civil? Poderia, mas ele vai ficar preso, porque ele realmente não tem condição. E é uma medida típica. E aqui eu penso a mesma coisa. Não adianta eu suspender a CNH, suspender o passaporte de uma pessoa que nunca saiu da cidade dela, né? Eu não sei como que é a sua cidade, eu moro no interior aqui, e tem gente que nunca saiu de Leme. Então, que diferença faz? Né? O cara não dirige, que diferença faz suspender a CNH dele? Ele não tem patrimônio, isso não vai incentivá-lo em nada. Talvez essa medida não seja adequada, que eu acho que é o termo mais utilizado pela doutrina. Né? Essa medida tem que ser adequada. E a gente vai ter aí outros requisitos que eu vejo pela jurisprudência, a razoabilidade, a questão da necessidade. E um dos que eu vejo como mais importantes, até eu vou pedir para que você fale sobre ele, a proporcionalidade. Porque como que a gente vai, no caso concreto, verificar se efetivamente aquilo está sendo proporcional? Eu vejo decisões em que muitas vezes o juiz dá o combo completo, né? Ó, suspendo o CNH, suspendo o passaporte, suspendo o cartão de crédito, vamos também proibir a pessoa de participar de concurso, de licitação, põe tudo para uma dívida lá do juizado especial de R$ 100. Será que efetivamente está sendo proporcional a conduta com base no valor da dívida, por exemplo? Como que a gente vai medir essa proporcionalidade no caso concreto? O que você pensa? Olha, Cecília, eu penso o seguinte, realmente, né, para quem sabe o que dispõe o artigo 139, inciso 4, né, o inciso 4 ele fala, o juiz pode adotar todas as medidas coercitivas. Gente, esse todas, quando a gente lê esse todas, para quem é advogado, a gente remexe na cadeira, a gente já pensa no cliente, fala, meu Deus, agora acabou a vida do cliente. Né? Então, como você mesma disse, é importantíssimo que a gente veja limites. Né? O primeiro limite, como eu já sinalizei aqui, que as medidas coercitivas atípicas elas têm que ser aplicadas
nos casos do devedor cafajeste, que é aquela pessoa que tem ali indícios de ocultação de patrimônio. Tá? Então ela está lá viajando. Por que todo mundo, quando eu pergunto na sala, antes de discutir, porque eu tenho um artigo escrito sobre esse assunto, que é o poder geral de efetivação das decisões judiciais, né? Uma análise do artigo 134, 139 e seus 4. É publicado na Comped, né? Foi no Comped, Comped. Né? Não só para quem quiser procurar aí e conseguir achar fácil do Comped. Isso. Eu publiquei lá em 2016, né, com o professor Thiago Retz, né? Então esse artigo eu debato em sala de aula e pergunto para os alunos, olha, o que vocês acham quando o juiz apreende o passaporte do devedor, né? Então eu explico falando o seguinte, gente, não são situações em que a pessoa utiliza o passaporte para viajar, né, para trabalhar. Então, exemplo, uma atriz famosa, uma modelo, não são esses casos, né? Que aí a gente entraria nas hipóteses de impenhorabilidade. Eu acho que dá para a gente interpretar ali analogicamente. Além disso, a medida tem que ser subsidiária, né? Como a jurisprudência do STJ impõe. Então, eu não posso adotar as medidas coercitivas atípicas nas situações em que eu percebo que as medidas coercitivas típicas são eficazes, né? E, além disso, o principal critério para a gente limitar os poderes do juiz, a meu ver, é a aplicação do princípio da proporcionalidade, conforme o professor Robert Alex dispõe. O professor Robert Alex, né, na Teoria dos Direitos Fundamentais, um livro clássico, né, a respeito de princípios e regras, ele diz o seguinte: a proporcionalidade ela tem 3 submáximas. Primeira submáxima, adequação, necessidade e a última, razoabilidade, que seria proporcionalidade em sentido estrito. Então, para eu saber se houve abuso judicial quando determinou essas medidas, eu preciso saber, foi necessária? Então, primeira submáxima, essa medida foi necessária? E aí, como que eu identifico isso nas medidas coercitivas atípicas? Olha, os meios coercitivos típicos foram ineficazes. Então, ela é necessária? Ela é necessária porque eles foram ineficazes e o devedor está ocultando o patrimônio. Devedor cafajeste. Então, ela é necessária. Ela é adequada? E aí vem no que você já disse. Olha, essa medida, igual na questão da pessoa em situação de rua. Como que eu vou pedir a prisão de uma pessoa que tem situação de rua? Né? Muitas das vezes a medida será ineficaz, né? Porque a pessoa vai ficar presa, não vai conseguir nem, né, nem sustentar ali, pedir, porque se ela é pedinte, a renda dela sai daí. Ela é presa, não vai ter ali situação que vá satisfazer ali o crédito. E além disso, a medida é proporcional, ou seja, né, não houve ali um abuso. Por exemplo, essa questão que você disse de não participação de concurso público. A meu ver, ela não é proporcional, porque ela não vai contribuir, porque se a pessoa passar em concurso público, olha que bacana para o credor. Aguarda a posse. Aguarda a posse e fica aguardando lá. Se não tiver próximo do prazo prescricional da dívida, é perfeito se a pessoa passar no concurso. Se for de alimentos, está até garantido que já pode penhorar os vencimentos, inclusive. Exato, né? Vai inclusive descontar na folha dele, né? Então, a meu ver, o princípio da proporcionalidade, ele vai ali ajudar o magistrado, né, e os próprios advogados na argumentação ali, quando forem recorrer, a respeito da proporcionalidade da medida, aplicando essas 3 submáximas. E é interessante, porque quando eu peguei 2 casos, um até te mandei no WhatsApp, que eu acho muito curioso. E aí eu queria saber a sua opinião. Eu não conhecia. Porque não conheci? Não. Então eu contribuí alguma coisa. E demais, fala aí pra gente. É uma decisão de 2016 também. Foi na época das manifestações que ocorreram nas escolas com relação àquela PEC que propunha o congelamento dos gastos com educação, etc. Acho que era a PEC 241, talvez esteja enganada aí com relação ao número. Então, os estudantes de ensino médio, eles ocuparam as escolas. Tem, inclusive, documentários sobre essa época, etc.
E esse juiz de Taguatinga, né, no Distrito Federal, ele determinou como medida atípica que a polícia cortasse o abastecimento de água, energia elétrica, gás. Inclusive, ele fala que poderia utilizar medidas para diminuir a habitabilidade, né, da escola. Determinou também que se fizessem barulhos sonoros contínuos para que esses adolescentes que estivessem no local não conseguissem dormir e descansar. E também determinou que ninguém conseguisse chegar lá. Então, os familiares que estavam levando mantimentos, por exemplo, eles foram impedidos de chegar até a escola. E no final da decisão, ele ainda coloca, olha, a medida deve ser cumprida ainda que tenha menores envolvidos, né? Então, veja, havia ou não o direito da ocupação da escola? Será que o direito de manifestação é legítimo? Não era isso que estava sendo discutido, mas será que essas medidas tomadas por esse juiz, elas efetivamente foram adequadas e proporcionais? A Eu, meu... particular, o que você acha, Lucélia? Fala antes, aí Não, depois pode eu dou a falar minha primeiro opinião. Não, você. fala você, Não, fala você. não, assim, eu vejo grandes problemas nessa decisão em relação à Constituição, para começar. Eu não posso torturar alguém, Ah, eu né? penso a Eu não mesma posso impedir a coisa. pessoa de dormir, né? Isso é técnica de tortura, né? Então, eu achei assim, eu fiquei muito assustada com essa decisão, não conhecia. E vejo problemas constitucionais. Então, da mesma forma, a Constituição é o topo do ordenamento jurídico e nenhuma outra regra, princípio ou decisão, muito menos, pode ferir a Constituição. Né? E, É, além disso, eu fiz uma analogia, uma disciplina que eu lecionei na ESA sobre posse de bens imóveis. Os dissídios coletivos por grupos organizados, como é o caso dessa situação aí, até quando, antes de o juiz deferir a liminar, ele precisa realizar a audiência de conciliação e mediação, determinando a intimação dos interessados, além disso, do Ministério Público. Então, como que um juiz determina uma medida cheia, né, de requintes aí, de tortura sem antes ouvir as partes, né? Então isso é totalmente antidemocrático, porque o código ele protege a situação das ocupações por grupos organizados exatamente pelo exercício da liberdade de expressão, né? E também do exercício ali da democracia. Então, a meu ver, é completamente inconstitucional. Isso aí, a meu ver, tem um grande problema. eu vejo como tortura, né? Vejo também como anticonstitucional por evitar, querer limitar, né, o direito de manifestação com relação à propriedade. Inclusive, é um tema riquíssimo. A gente acha que o direito das coisas é só ficar discutindo posse direta, posse indireta, mas a Uhum. gente tem essa questão de direito urbanístico, né, da função social da propriedade, do direito de manifestação de grupos, de ocupação, né? Também temos documentários fantásticos sobre esse tema. Então, eu vejo esse direito como legítimo. Eu não conheço os detalhes do caso, como era o juízo da infância e juventude. Então, o processo é segredo de justiça. A gente teve acesso a uma foto, né, da decisão. O restante do processo eu não Uhum. conheço para realmente julgar se o que eles estavam fazendo estava dentro desse direito de manifestação. Mas a medida atípica, ou as medidas atípicas determinadas, né, porque foram várias concomitantes, para mim são Uhum. tortura. Isso pensando numa pessoa maior e capaz. Quando eu penso que as pessoas envolvidas nessa situação eram adolescentes, né? Isso A maioria tinha complica. 16 anos, eu estava lendo uma reportagem. Exatamente. E quem fez a propositura da ação foi o Ministério Público. Então veja como esses adolescentes eles ficaram totalmente desguarnecidos, porque aqueles que deveriam protegê-los, a gente tem lá o artigo 227 da Constituição Federal, foram efetivamente o Ministério Público que ingressou com a ação e o Judiciário que determina essas condutas. O que caberia à polícia, né? Eu vejo que a polícia, nesse caso, poderia não cumprir essa ordem por ser manifestamente ilegal. Mas nesse caso concreto foi cumprida, né? É um caso que me choca muito
E eu vejo, assim, diversas pessoas é, e aí é interessante porque a gente pode debater, pode construir conceitos novos. A gente deveria até discordar aqui nesse assunto, que acham essa decisão fantástica, que acham que, assim, foi uma criatividade imensa para aquela situação concreta. Eu, eu tenho sérias restrições com relação a ela. E já que a gente está falando de decisão polêmica, tem uma outra que eu não te mandei no WhatsApp, eu vou te pegar de surpresa aqui. Mas é que eu só lembrei conforme a gente estava conversando. Uhum. Teve uma, acho que é do ano passado, que é daquele cantor Frank Aguiar, que foi uma determinação para que ele não fizesse mais shows, enquanto ele não pagasse os direitos autorais para uma entidade que regulamenta o assunto. E havia também, além de atingi-lo, né, ele não poder fazer mais shows, essa decisão, ela abarcava terceiros, porque ela abarcava aqueles que organizassem shows, etc., pagariam uma multa de 50 mil caso auxiliassem ele a fazer algum show. O que você pensa sobre esse caso? Não sei se você ouviu falar e se eu dei Eu não ouvi informações falar. suficientes. Eu não ouvi falar, mas assim, como eu disse anteriormente, além dos limites que eu falei da proporcionalidade, da subsidiariedade, subsidiariedade da medida coercitiva, eu acho também que nós devemos interpretar analogicamente as possibilidades de impenhorabilidade. E por que eu estou falando isso? Porque se a atividade subrogatória do juiz, em que ele substitui a vontade do devedor, né, e entrega um patrimônio para a satisfação da execução, vamos entender que a medida coercitiva é uma atuação jurisdicional mais leve do que a subrogatória, porque na subrogatória o juiz substitui a vontade, substitui o indivíduo, inclusive, né? Então, se eu pensar que eu não posso atrapalhar, né, penhorar bens que são utilizados para o exercício laborativo do executado, eu também preciso fazer essa interpretação para as medidas coercitivas. E foi Então, exatamente quando você falou disso que eu lembrei desse caso. Exato. Então, assim, achei importantíssimo você ter colocado. Eu não conhecia esse caso, mas eu interpretaria dessa forma. Eu não posso, se eu não permito que o juiz penhore, né, dentro da atividade jurisdicional, substitui a vontade do devedor, penhore um bem dele para entregar para o credor, né, como satisfação, né, para depois ser expropriado, eu também não vou poder aplicar medidas coercitivas atípicas que vão ferir essas regras. Então, se o Frank Aguiar é um cantor, né, e é impedido de fazer shows, além disso, né, entra na questão das empenhorabilidades, que eu posso interpretar analogicamente, e mais ainda, ela vai ser efetiva? Ela é proporcional? Ela é adequada? Não é adequada, porque se eu quero que o devedor pague a dívida, por que eu vou impedi-lo de auferir renda? Né? Se eu impedi-lo de auferir renda, eu estarei agindo contra o objetivo da execução, que é a satisfação do crédito, a meu ver. Entendeu? Então, eu penso dessa forma. Eu até penso que se fosse, por exemplo, uma execução de alimentos, poderia penhorar a parte dele da bilheteria, né? A parte dele do que ele teria direito no show, mas nem isso não era, né? Uma dívida sem esse caráter alimentar. Da mesma forma em que eu aplico analogicamente a questão das empenhorabilidades, eu posso aplicar também as questões das exceções à empenhorabilidade. Então, no caso da execução de alimentos, o código já prevê essa exceção, que eu posso penhorar salário, né? Eu posso penhorar, inclusive, poupança, né? Que tem algumas decisões e tal, em outras situações também, né? Recentes, porque quando o legislador de 2015 retirou a palavra absolutamente das empenhorabilidades, né? Então, antes o Código de 73 previa, são absolutamente empenhoráveis. O novo código nada. Código de 2015
Artigo 833 diz, são impenhoráveis, retirou absolutamente. Isso fez uma grande diferença, possibilitando ali uma flexibilização de possibilidade de penhora, né? Então, eu acredito que nós precisamos aplicar o artigo 833, inclusive no que se refere à jurisprudência em cima dele, para falar das medidas coercitivas, se ela vai ser considerada possível ou não. Tem até com relação aos limites, só para a gente fechar o tema, essa questão de ser subsidiário ou não, eu concordo que pela previsão legal tem que ser subsidiário a essa interpretação que o STJ dá sobre o tema também. Mas tem um artigo, acho que é do Flávio Tartucci, que ele fala das medidas atípicas com relação à execução de alimentos. E eu sou obrigada a concordar com ele que talvez, ao invés de esgotar todas as medidas típicas, que incluiria a prisão civil do devedor, eu poderia aí, de forma excepcional, não ter esse limite da subsidiariedade. Eu poderia, sim, me valer, por exemplo, de uma suspensão de CNH ou de uma suspensão de um passaporte, talvez fosse mais eficaz e conseguisse fazer com que o credor recebesse, ao invés de já determinar de pronto a prisão civil do devedor. Eu acho muito interessante esse raciocínio e eu não consigo discordar dele. Eu concordo com ele que, nesse caso, não precisaria ser subsidiária, pensando aí na menor onerosidade do devedor, fazendo uma interpretação sistemática com os princípios que regem a execução. Cecília, achei perfeito esse argumento, concordo, até porque eu não concordo muito com a alteração do regime de prisão do devedor de alimentos. Eu acho que o código ter alterado para o regime fechado atinge um pouco a questão da adequação da medida, né? Como que eu vou prender o executado visando a satisfação do crédito? Eu já vi situações na minha advocacia em que o meu cliente foi preso e perdeu o emprego. Né? Ele trabalhava informalmente, perdeu o contrato, ele não apareceu na obra, ficou sem ele foi substituído, depois não teve condições de oferir renda. Então, eu concordo plenamente com esse raciocínio. Eu acho que na execução de alimentos devem ser adotados. Eu acho que também tem que ter um limite, sabe, Cecília? Porque é o seguinte, se nós pensarmos que a prisão civil pode ser decretada apenas uma vez em relação à mesma execução, nós também nós podemos partir desse marco teórico do professor Flávio Tartucci, mas também pensar em um possível limite até que ponto as medidas coercitivas atípicas substituirão a medida coercitiva típica da prisão. Porque a prisão, a meu ver, é a mais eficaz, né? Os defensores da prisão, inclusive em regime fechado, dizem que, olha, surge o dinheiro do nada. Não é isso que a gente explica na aula? Pior que é verdade. E se o dinheiro não surgir em 2, 3 dias... Se não aparecer em 2, 3 dias, vai ficar 3 anos lá e não vai pagar, né? A efetividade é na hora. Então nós precisamos achar um meio termo, né? Partindo desse marco teórico, que há a possibilidade de substituição da medida coercitiva da prisão civil do devedor de alimentos por outras medidas coercitivas, né? Como inserir o nome nos cadastros de proteção ao crédito, entre outros. Mas também precisamos ver se a medida coercitiva atípica que será substituída será tão eficaz quanto e se terá algum limite, né? Porque, senão, se a gente possibilitar que o juiz substitua essa medida coercitiva da prisão, nós também, como que nós advogados, falaremos o seguinte, olha, pois é, juiz, a suspensão da CNH não foi eficaz. O que o senhor vai determinar agora? Não, então agora vamos inserir o nome no cadastro de proteção ao crédito. Beleza, aí não foi eficaz, continua não pagando. Então agora eu vou substituir por apreensão do passaporte, não foi eficaz. Aí isso, o jurisdicionado está lá esperando os alimentos, né? Então, eu acho que a gente precisa também encontrar um limite para essa substituição. Vai ser uma vez só? Vão ser mais de uma medida? Vai ser uma só? Então, assim, eu vejo também problemas caso a gente substitua.
Quando a Ó, gente põe na professor Gustavo, prática, a gente tem um monte de coisas que vão dar problema. professor Gustavo, meu amigo, está aqui Ó, falando, ó, tem decisão do TJ que substitui a prisão pelo uso de tornozeleira. Vocês concordam ou veem como ativismo? O é, professor Gustavo, ele tá sempre questões assim, nossa, que a gente é pra fica gente fechar pensando com chave de ouro, né? com chave de ouro. Ô, Gustavo, assim, depende. Na situação de pandemia, que eu acho que foi esse caso, não tenho certeza se quiser me confirmar aí. Em situação de pandemia, eu acho razoável, porque aí nós estamos ali tendo um conflito com direito à vida, né? E saúde do executado. Agora, situações fora da pandemia, aí eu acho que seria um ativismo judicial, porque se o legislador piorou a situação do regime de prisão do devedor de alimentos, tem uma razão para isso. E a razão pelos que defendem o regime fechado é no sentido de que ela se tornou mais eficaz do que antes, né? Então, tendo essa razão, esse motivo para o legislador alterar e piorar a situação dele, eu acho que nesse caso, se o juiz adotar a tornozeleira em situações normais, fora de pandemia, aí eu acho que sim, é um caso de ativismo. Negativo, né? Porque o Gustavo sabe também que eu sou a favor, né, sou especialista em direito à saúde, né, de judicialização da saúde contra o poder público. Então, assim, eu não sou totalmente contra o ativismo judicial, né? Eu sou a favor do exercício aí do poder judiciário garantir os direitos, né, das pessoas sem abuso, né? Então, é claro que limitados à lei, aos princípios, né, ao ordenamento jurídico como um todo. Eu complementaria, apenas eu concordo plenamente, mas só complementaria com a questão que a gente está com a lei da pandemia vigente, né? E por hora só seria possível a prisão domiciliar. Então eu não vejo também nesse momento um problema no uso da tornozeleira até para conseguir fiscalizar a medida. Até ontem eu estava discutindo com meu sócio qual a dificuldade dessa prisão domiciliar, porque a gente não tem fiscalização. Quem que vai fiscalizar isso? E a tornozeleira pode auxiliar nesse ponto. Agora, voltando à normalidade, o que a lei prevê como prisão é no regime fechado, né? Seria uma medida atípica colocar a tornozeleira? Não sei, não sei. Eu preciso refletir um pouquinho mais, mas eu acho que a princípio o juiz deveria decretar a prisão no regime que está previsto em lei mesmo. Ou se outra medida pode ser utilizada antes da prisão, pensar aí na penhora, no protesto, etc. Né? Num primeiro momento. Gustavo, a gente quer sim que você coloque à disposição. Marca o elas do processo, coloca lá no seu perfil que a gente vai replicar para o pessoal conhecer. Vamos tratar de uma última aqui nos últimos minutinhos, Cecília, sobre uma Vamos. recente decisão, né? O recente entendimento do STJ a respeito das medidas atípicas contra o poder, a favor do poder público. Achei interessantíssimo. O que você pensa? É possível na execução fiscal, né, o poder público requerer ali a adoção de medidas coercitivas em desfavor dos executados, né, do contribuinte? Você acha que seria proporcional? O que você pensa sobre isso? Olha, eu confesso que é um tema que eu não tenho uma opinião completa formada sobre o Ah, assunto. eu É pensei aquela muitas coisa. coisas. Então é aquela coisa que a gente tem que ver no caso concreto mesmo, porque o que eu vejo como um problema muito grave de execução fiscal? O cadastro do poder público é muito desatualizado. Então, muitas vezes, a cobrança de coisas muito antigas e endereços que estão totalmente desatualizados, o executado sequer fica sabendo disso, é citado por edital. Então, nessas situações, eu acho um pouco complicado a gente se valer de medidas atípicas. Mas em situações normais, guardadas as mesmas proporções que a gente já falou, da proporcionalidade, desse caráter de estar escondendo patrimônio, né, que é o devedor cafajeste. Eu amo esse artigo do Marcelo Abelho Rodrigues, eu sempre mando para os meus alunos.
E da mesma forma que o Lênio tem aquela pitadinha ácida, né, na escrita que eu adoro. Então, se for nessa situação, eu acho que é super possível a gente pensar. Até porque, apesar da execução fiscal ter um regime todo próprio, uma legislação própria, isso não impede de se aplicar de forma subsidiária o Código de Processo Civil. Então, eu entendo que o 139, inciso 4, totalmente aplicável. Eu só fico assim com um certo pé atrás em algumas situações. Aí, ó, tá vendo? Nós vamos aí no final discordar. Gente, eu não sou a favor. Eu acho que o poder público ele já tem muitas. Até sou professora da disciplina na ESA de advocacia em face da fazenda pública, né? Então, assim, eu acho que o poder público já tem muitos privilégios, tá? Em determinadas situações, eu acho privilégios, tá? A própria questão do prazo, né? Não, e é privilégio mesmo. O próprio CPC reconheceu, né? O CPC de 2015 aí diminuiu o prazo da Fazenda Pública para recorrer, né? O que foi totalmente adequado. Porque o poder público, a meu ver, ele tem prerrogativas que são importantes? Sim. Eu concordo com as exceções de empenhorabilidade, né? Que os créditos tributários eles têm preferência. Entretanto, nós não podemos aí deixar o poder público numa situação em que, por exemplo, um cliente meu, esses dias, teve o nome negativado antes de ser citado no processo de execução fiscal. Ah, não. Então, assim, a meu ver, são aí prerrogativas que vão extrapolar, vão beirar aí o privilégio. Então, pelo amor de Deus, os advogados aí da Fazenda Pública me perdoem, mas cada um vai defender o seu argumento aí da sua atuação, né? Então, a minha visão é que o STJ ele acertou ao entender que seria um privilégio, extrapolaria aí as prerrogativas da Fazenda Pública. Eu acho que tem que ser, pode até ser adotado, no caso de devedor, cafajeste, mas em situações muito excepcionais. Muito excepcionais. É o que eu te disse, eu vejo com um certo receio, exatamente por problemas de cadastro, de não. A gente pega a CDA, eu peguei uma esses dias que não tinha o CPF da pessoa. E aí, quando cadastrou no TJ, ficou todos os homônimos. Né? Todos os homônimos estão lá com a distribuição em nome deles. Então, realmente é muito complicado. A professora Fernanda comentou aqui que deixar o poder público se valer de medidas atípicas deixaria o Estado como um leviatã. Mas, assim, eu vejo que em situações excepcionais, estou comprovando lá que o cara realmente é um cafajeste, né? Ele tem patrimônio. Eu não consigo ser totalmente contrária, não. Eu consigo pensar nessa aplicação subsidiária do 139. Mas vai ter que ver no caso concreto. E aí eu fico com medo, e eu acho que o STJ acertou numa decisão de limitar de forma genérica, eu fico com medo de ter uma decisão do STJ abrindo e isso ser utilizado como regra ao invés de caso concreto, entendeu? Eu tenho um pouco de receio nesse ponto. Entendi. Cecília, foi ótimo debater com você. Falta só um minuto aqui para o Instagram nos desligar aqui da live. Então, queria agradecer imensamente aí, professor Gustavo, professora Fernanda, as professoras aí do Elas. Muito obrigado por terem assistido e terem contribuído aqui com a nossa live. Muito obrigada, Cecília, por tudo, por você ter aí debatido, trazido argumentos tão ricos aí pra gente. Eu que agradeço. Amei o tema, eu falei que eu gostava muito e serviu para conhecer coisas novas, sempre importante. Acho que esse ambiente de debate que a gente tem feito aqui sempre dá uma pitadinha a mais ao nosso conhecimento. Que bom trocar. Muito obrigada a todos que nos assistiram. Beijo, gente. Tchau.